E aí, galera, bom dia. Vai dar só um tempinho aqui para ver se entra mais alguém. E nós vamos começar. Carol, Helena, Júlia, Letícia, Murilo. Carol, Helena. Essa Júlia aqui, é Júlia Contadinho ou é Júlia... Ei. Alô, estão me ouvindo? Júlia Contadinho. Show. Quem é Lenovo? Galera, quem é Lenovo? Letícia, Murilo. Ana Flávia. Bom dia, professor. Gustavo. Gustavo Santos ou Gustavo Galon? Fala pra mim aí. É o Gustavo mesmo, cara. É o cara. E esse G Medoza, quem é esse cara aqui? Eu não sei quem é. Alguém fala pra mim? Eu tenho que ficar fazendo chamada aqui de vocês aqui. Orientação. Murilo. Só quero saber quem é Lenovo. Que eu não sei quem é Lenovo. Lenovo é Luana. Quem é G Medoza? Lenovo é Luana, professor. Vamos começar então? Bárbara entrou também. Então nós temos aí Bárbara, Júlia, Letícia, Murilo. Então tá faltando... Eu descobri quem é G Medoza. Acho que é isso que se fala. E quem tá com Lenovo aí. O resto tudo certinho. Galera, vamos lá então. Mendonça é Gabriel Mendonça. Gabriel Mendonça, porra. E o Lenovo é Luana. Sou eu, Luana, Lenovo, no computador. Show. E Lenovo, Luana. É Luana. Galera, então vamos lá, gente. Vamos começar. Primeira coisa, eu quero que vocês informem para mim o seguinte. Como é que foi o estudo de calorimetria com vocês? Vocês conseguiram desenrolar? Porque quando calorimetria, eu passei para vocês, mas eu só mandei videoaula, eu não fiz nenhuma live. Eu gostaria que vocês me informassem como é que foi o estudo de vocês na Física 1, dentro de calorimetria. Se vocês conseguiram fazer os exercícios, se vocês conseguiram aprender, porque eu não fiz nenhuma live específica de calorimetria, tá? Aí depois eu gostaria que vocês me informassem, assim, olha, a calorimetria, eu tive algumas dificuldades, eu gostaria que você reexplicasse o conteúdo.
gostaria que você me informasse novamente, tipo, fizesse uma abordagem geralzão da aula, para a gente poder ficar com alguns exercícios pendentes. Se não, a gente só vai seguir. Então, hoje, galera, nós vamos de Física 3. Show? Física 3. Eu pedi vocês para poder fazer uns exercícios, aula 6, mas, na realidade, porque eu sabia que a minha live era hoje, e essa questão de, tipo assim, professor, era para ser feito ontem, e aí eu não consegui fazer, e tal, vou fazer hoje, porque eu esperava a sua live. Perfeito, não tem nenhum problema, pode fazer hoje. Quem não fez ainda, pode fazer hoje. Eu pedi os exercícios de aula do capítulo 6, refração da luz. Então, nós vamos começar a estudar refração da luz. Galera, tem alguns tópicos aqui, ó, por exemplo, como refração de prisma. Quando eu começar, eu vou só citar, eu vou falar mais ou menos para vocês que isso não cai no Enem, nem em vestibulares aí, dos mais concorridos aí, eu não vejo a gente calcular isso aqui, né? Depois, aí nós vamos fazer algumas questõezinhas sobre dióptro plano, porque isso é importante. Já caiu no Enem, já caiu e cai em vestibulares tradicionais, né? E aí nós vamos encerrar nosso livro 2 da Física 3, nós partiremos para a Física 4, provavelmente semana que vem ou na outra. Vamos ver aí como é que vai ser o nosso desenrolar. Eu preparei para gente esse slide aqui, ó, refração da luz, aonde aqui nesse slide tem as coisas mais importantes que nós precisamos saber, né? O que é mais importante, né? Precisamos, o que que a gente pode, o que que nós queremos. Deixa eu ligar minha câmera aqui rapidinho, só para isso aqui. Tá, o que que a gente pode aprender de refração da luz? O que que é importante pensando em Exame Nacional do Ensino Médio? O que que é importante pensando no vestibular, o VV, Multivix, Univem, Unesc, né, Santa Teresa. Então, pensando nesses vestibulares, ESFA, no caso, né? Então, o que a gente vai fazer por aqui, que acredito que é onde que vocês vão prestar, como é que vocês vão tentar desenrolar isso aí? Como é que vocês vão tentar aprender essa matéria? Pensando em Exame Nacional do Ensino Médio, refração da luz é um tópico extremamente importante. Tá? É muito mais importante você aprender refração da luz do que você aprender a calcular lá espelhos esféricos, do que você calcular lá formação de número de imagem em espelhos planos, do que você saber calcular a câmera escura de orifício. Então, daquela parte inicial, onde o fenômeno estudado era a reflexão, a única coisa que vocês precisam saber são as características das imagens. Tipo, se eu quero uma imagem maior do que o objeto, qual é o espelho que eu vou usar? Se eu quero construir um fogão solar, que tipo de espelho que eu uso? Se eu quero fazer um vídeo monitoramento, se eu quero aumentar meu campo visual, qual é o espelho que eu vou usar? E que tipo de imagem que meu espelho plano forma? Aquelas palavras que nós discutimos de imagens simétricas, imagens enantiomorfas, é isso que é importante. Ah, professor, e a equação de Gauss? Cara, eu não vejo caindo no Enem e não vejo caindo em nossos vestibulares tradicionais no nosso estado. Ah, professor, mas eu quero fazer o Unicamp, eu quero fazer o USP. Ah, então você vai sair do estado, nós temos que dar uma olhada nas provas nos últimos 5 anos, o que está caindo. Eu não vejo cair essas questões. Tem assuntos muito mais importantes que isso. Mas podem cair no simulado de vocês, né? O simulado vai testar vocês das mais diversas formas possíveis, tá? Galera, então vamos lá para o nosso slide aqui. Deixa eu desligar minha câmera para o vídeo não ficar tão pesado na hora de gravar lá. Então vamos lá. Galera, refração da luz. Deixa eu voltar só e abrir o slide de novo para ver se some a minha telinha inicial. Vamos ver. Galera, então vamos lá. Ó, refração da luz. A primeira coisa que nós começamos a entender na refração da luz, deixa eu pegar uma ponteira aqui para a gente poder riscar, é isso aqui. Então aqui eu tenho um copo,
nesse copo foram imersos 2 lápis coloridos para que fosse um pouco mais exacerbado, né? Fosse um pouco mais exacerbado aqui as cores e a refração. Nós estamos percebendo que parece que esse lápis não é contínuo, tá vendo? Ó, esse lápis não é contínuo. A sensação que nós temos é que esse lápis ele foi fracionado, que esse lápis aqui é um e esse aqui é outro. Na realidade, isso é uma ilusão de ótica, porque a imagem, a luz, né, que é uma onda eletromagnética, ela se propaga com uma velocidade muito maior no ar do que na água. Então, essa pequena diferença de velocidade entre a velocidade de propagação da luz no ar e na água nos faz ter uma percepção, né, uma formação de imagens em tempos diferentes. Então, isso vai nos fazer enxergar o lápis que está imerso na água como se fosse algo à parte, que não fosse contínuo ao lápis que está emerso, fora da água. Então, a parte imersa, a imagem da parte imersa chega depois da parte emersa. Isso vai causar o quê? Estímulos diferentes, e o meu cérebro vai interpretar que eu tenho duas coisas. Isso é refração da luz. Galera, só aqui um experimento, assim, coisa bem simples. Então, vamos pensar assim, vou colocar uma moeda no fundo de uma panela. Então, quando ela não está com água, ela está vazia, eu consigo enxergar a moeda exatamente onde ela está. Perfeito? E aí nós vamos pegar essa panela e vamos enchê-la com água. Né? Vou adicionar água. O que aconteceu agora? Agora eu tenho 2 meios de propagação. Antes, eu tinha um meio só. A moeda estava imersa no ar. Então, para eu enxergar a moeda, o raio refletido pela moeda chegava ao meu olho. Show! Só que, quando eu coloco água, agora, os raios refletidos pela moeda vão mudar de meio de propagação. Ou seja, eles vão sair aqui da moeda, em trajetória aqui, ó, retilínea, até chegar nesse ponto aqui, que é a interface entre ar e água, entre o meu A e o meu B. O meu A é ar e meu B é água, e ele vai sofrer um desvio. Ao sofrer um desvio, esse cara aqui, esse observador, vai ter a sensação que ele está enxergando a moeda aqui, ó, um pouco mais acima. Sempre nós vamos ter uma sensação de uma elevação da altura aparente. E isso aqui não é observado só nesse experimento, não. Isso é observado quando eu olho para as estrelas no céu, quando eu olho para o sol, quando eu olho para a lua. Quando eu estou aqui próximo a uma piscina e olho para o fundo da piscina, eu tenho a sensação que ela está mais rasa do que realmente ela está. Então, essa elevação aparente, quem é responsável? Qual é o fenômeno característico por isso? Refração da luz. Então, a gente pode tentar resumir o que seria a refração. Na realidade, a refração aqui eu estou mostrando para vocês, ó, uma colher imersa em um copo com água, uma pessoa na piscina tendo a sensação que esse limpador aqui da piscina está quebrado, perfeito? Um índiozinho lá que vai tentar fisgar um peixe, ele está vendo o peixe aqui, mas se ele jogar aqui, ele erra todas. Então, o índio lá, ele já se adaptou, né, a esse fenômeno natural. Então, na realidade, ninguém explicou para ele que isso é refração. Ele foi passando de geração para geração, então ele sabe que se ele jogar a lança ou a flecha onde ele está enxergando o peixe, ele não fisga nenhum. Ele tem que chegar um pouco mais abaixo. Ele não sabe por quê. Alguém falou para ele, é porque é assim mesmo. Né? Não tem quando a gente pergunta alguma coisa, quando nós éramos crianças e perguntava alguma coisa aos nossos pais, e os nossos pais vêm com aquela frase, é porque é assim mesmo? Assim mesmo quer dizer o quê? Olha, aí as pessoas aceitam aquilo como uma verdade. Assim mesmo resume uma teoria, resume uma concepção científica. Assim mesmo resolve tudo. E nós falamos também, quem tem irmãos mais jovens aí, né, ainda... por que é isso? É assim mesmo e acabou. Então ele vai entender que vai sempre acontecer assim e não vai buscar uma explicação científica para isso. Acredito que o índio também é assim mesmo, então ele vai jogar um pouco mais abaixo. Na realidade, o que está acontecendo aqui é a refração da luz. Galera,
Nós só podemos definir que a refração da luz é um fenômeno óptico. Então, nós já estudamos a reflexão e a absorção. Lembra que a reflexão, o objetivo lá da reflexão era o quê? Era eu entender como que era formada a imagem em espelhos planos ou esféricos. A absorção, ela serve para eu entender como é que é feita a composição das cores do objeto que eu escolho. Alguém perguntou aqui por quê. Então, cara, tem uma galera aqui, tem uma galera aí da escola, do EMIR principalmente, eles falam que eu pareço com esse moto aqui, fizeram até algumas figurinhas e tal. Então, quando eu preparo um slide, assim, algo parecido, eu coloco essa figurinha do moto aí, diz eles que parece comigo. Vou mandar uma figurinha no grupo para vocês lá e vocês façam as suas comparações. Eu não tenho problema nenhum com isso aí, eu acho interessante, legal, sei lá. Então, vamos lá. Então, a refração da luz, gente, ela é caracterizada pela variação da velocidade. Aí a gente pergunta, porra, por que a velocidade da luz mudou? Porque mudou o meio óptico tal qual ela se propaga. Então, toda vez que a luz passar de um meio transparente para um outro meio, vai ter alteração de velocidade. Consequentemente, esse fenômeno é chamado de refração. Então, eu posso resumir que a refração nada mais é do que mudança no meio de propagação. E se ela muda seu meio, ela vai mudar a sua velocidade. E aí, eu quero que vocês saibam o seguinte: a velocidade de propagação da luz, ela é maior no vácuo. Assim como qualquer outra onda eletromagnética, lá no vácuo, a propagação da luz é máxima. Tá? À medida que ela vai entrando em um meio material, então qual é o primeiro meio material que ela vai penetrar? Então vamos imaginar uma luz proveniente do Sol. Então ela estava lá no vácuo, lá não tem matéria, e aí ela começa a atravessar a nossa atmosfera, nossas camadas atmosféricas. Então, o primeiro meio que ela vai se propagar é o ar. Gente, quando eu coloco o ar aqui, tento entender que é todas as nossas camadas atmosféricas. Eu quero que vocês entendam que as camadas atmosféricas têm composições diferentes. Então, também lá, a luz vai sofrer sucessivas refrações até chegar até a gente. Então, vai sofrer sucessivas alterações de velocidade. Então, o ar aqui é para resumir, né? Fazer um pum, né? Um potpourri de toda a atmosfera. Mas eu quero que vocês saibam que as atmosferas têm composições diferentes e essas composições diferentes vão me resultar em meios diferentes. Logo, eu vou ter velocidades diferentes. Perfeito. A densidade, de densidade, a densidade do ar é maior do que a densidade do vácuo. Perfeitamente. Colocou Dzão aí, eu fiquei assim, pensando, depois eu entendi o que você queria dizer. Galera, aí agora, o outro meio que a luz pode se propagar também, que é o meio transparente, é a água. Eu vou colocar aqui, ó, H2O. Então, a água é Então, ó, a velocidade da luz na água também é menor do que a velocidade no ar. E a do ar é menor que a do vácuo. Aí depois um outro meio transparente, por exemplo, eu posso pensar em um cristal, eu posso pensar em um vidro, posso pensar em um diamante, em um meio transparente, então meios sólidos, né? A velocidade da luz ainda é menor. Então, eu posso dizer que a velocidade da luz, ela aumenta assim, ó. Aonde que ela é máxima? No vácuo. Aonde que ela é mínima? Em meios sólidos. Eu posso também fazer uma seguinte associação. Eu posso dizer que a velocidade da luz, ela é inversamente proporcional à densidade do meio. Como assim, professor? Se aumentar a densidade do meio, então você concorda que se fosse desenhar o ar, se fosse fazer um sistema que contém ar aqui, ó, eu colocaria só algumas partículas aqui, bem espalhadas. Se eu fosse desenhar um meio líquido aqui, eu já colocaria mais partículas, bem mais próximas. Então, quer dizer que o meio líquido, as partículas estão mais próximas do que no meio gasoso.
Se eu fosse desenhar um meio sólido, as partículas estariam bem justapostas, bem próximas mesmo, quase uma grudada na outra. Então, quer dizer que, está claro para vocês que a minha densidade dos meios aumenta assim? Ó, então, aqui é mais denso, sólido, no geralzão, né, do que líquidos. Falando no geralzão, tá? E a minha velocidade, ela aumenta assim, ó. A velocidade no ar é maior do que no líquido, que é maior em meios sólidos. Então, ó, a velocidade da luz é inversamente proporcional à densidade do meio que ela se propaga. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou explicar mais na frente lá, né, algumas alterações das velocidades no ar, que nos traz alguns fenômenos observados. O ar, como eu disse para vocês, se fosse pensar na nossa camada atmosférica, eu pensar aqui, ó, Terra, nós temos várias camadas. Essas camadas têm composições de gases diferentes, logo terão densidades diferentes. Então quer dizer que, à medida que essa luz proveniente do vácuo, ela vai penetrando a nossa atmosfera, já que a densidade do ar vai aumentando, à medida que ele se aproxima da crosta terrestre, eu vou ter velocidade diminuindo da luz. Então quer dizer que essa luz vai se desviando até chegar aos nossos olhos. Sim? Mesmo a camada de ar sobre a crosta terrestre, tendo temperaturas diferentes, nós teremos o quê? É a letra do Murilo, eu não estou entendendo, Murilo. Maior, menor? Explica novamente o que você quis dizer. Pode ligar o áudio aí só para me explicar. Ô, professor, eu tenho... Ei, quem escreveu aí? É que tá me incomodando. O símbolo que você colocou na velocidade não tá Alguma coisa que eu não invertido? entendi. Galera, o que eu quero dizer é o seguinte. Maior a densidade, menor a velocidade. Sim? Se eu aumentar o número de partículas desse meio, maior será a densidade desse meio. Eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Vamos pensar assim. Se eu tivesse o ar quente, você concorda que se eu aumento a temperatura de qualquer sistema, as partículas se afastam? Se as partículas se afastam, a densidade diminui. Então quer dizer que o ar quente ele é menos denso do que o ar frio. Por isso que eu preciso aquecer o balão para ele subir. Porque o ar quente é menos denso do que o ar frio, automaticamente ele vai subir. Sua densidade diminui, então ele vai subir. Então, eu posso pensar que no ar quente, a velocidade da luz é maior do que no ar frio. Copiem isso aí. No ar quente, a velocidade de propagação da luz é maior do que no ar frio. Por quê? O ar frio ele é mais denso do que o ar quente. Logo, se eu aumentar a densidade de qualquer meio, menor será a velocidade de propagação da luz. Fechado? Galera, Jonassi, repete para mim esse negócio aí do ar quente. Que ao atingir um meio material diferente, essa alteração na velocidade da luz vai nos trazer... Aqui me fez alguma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Ana Flávia, fala, Ana Flávia. Repete isso. O slide anterior. Vou repetir. Tá. Então, olha só. O ar quente... eu vou desenhar aqui, eu vou escrever aqui pra gente, tá? Então, olha só. O ar quente, vamos pensar assim, ó. A densidade do ar. Vou colocar uma vírgula aqui de quente. É menor do que a densidade do ar frio. Você concorda? Nós já damos temperatura. O que é a temperatura? Né? O grau de agitação das partículas. Independente se essas partículas são átomos, se são íons,
se são moléculas, não me interessa. Se eu aumentar a temperatura de um determinado sistema, eu vou ter grau de agitações diferentes. No ar quente, então, as moléculas que compõem esse ar têm um grau de agitação maior. Automaticamente, ao se agitarem mais, elas vão se separar mais. Então, eu vou ter, se eu fosse desenhar um sistema aqui para gente, e aqui o mesmo sistema, eu aqui teria, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partículas no ar quente, eu vou colocar 5. Estão vendo? Eu aqui fiz mais separadas. Por que eu fiz mais separadas essas 5 partículas? Porque elas têm um grau de agitação maior, logo elas ficam mais distantes. Uma colide com a outra, então tem mais energia cinética, então elas se separam mais. Como? No ar frio, elas têm um grau de agitação menor, então elas colidem, mas com menos energia, então elas se afastam menos. E como densidade, se eu pegar uma pequena parte aqui desse meu sistema e pegar uma pequena parte desse meu sistema aqui também, ó, nós vamos ter densidades diferentes. Porque enquanto no meu ar quente eu tenho menos moléculas em um setor do que no ar frio, então quer dizer que no ar quente as moléculas estão mais dispersas. Logo, a densidade dela é menor do que a densidade do ar frio. É por isso que nós colocamos o ar-condicionado na nossa casa na parte superior. Porque o ar frio, o que ele vai fazer? Ele vai descer. E o ar quente faz o quê? O ar quente, ó, ele sobe. Assim, mas por que o ar quente sobe? Porque o ar quente tem uma densidade menor do que o ar frio. E aí, como no meu slide anterior eu disse para vocês que densidade é inversamente proporcional à velocidade, então quer dizer que como o ar quente, a densidade é menor, a velocidade da luz é maior. Vou colocar aqui, ó, V da luz. Então, resumindo, no ar quente, a luz se propaga com a velocidade maior do que no ar frio. Fechado? Então, vamos continuar aí. Deixa eu apagar isso aqui, que aí eu preciso explicar isso aqui. Galera, voltando. Ó. Voltando. Eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Ao atingir um meio material diferente, né, desse meio que essa luz estava se propagando, aí ela vai agora penetrar em um outro meio. Então ela vai ter uma alteração da velocidade. E aí, eu quero que vocês entendam que, não obrigatoriamente, mas é muito comum eu ter uma mudança na direção de propagação. Isso vai ocasionar em um desvio dessa luz. Então, jamais eu quero que vocês entendam que a refração da luz é caracterizada, ou seja, o que é a refração da luz? É quando a luz se desvia. Não pode dizer isso. A refração da luz é caracterizada pela mudança no meio de propagação e, consequentemente, mudança de velocidade de propagação. Uma consequência, mas não uma obrigatoriedade, é eu desviar, eu ter uma mudança na direção. Isso é uma consequência, mas não uma obrigatoriedade. Então, toda vez, aí sim, ó, toda vez que acontecer uma incidência oblíqua, o que é uma incidência oblíqua? Vamos imaginar aqui, ó, esse ângulo aqui, deixa eu pegar um ponteiro aqui pra gente. Esse ângulo aqui, ó, olha a normal. A normal vai formar sempre um ângulo de 90 graus com as nossas divisões, com a interface dos dois meios. Então, aqui eu tenho um meio, vamos supor, ar. E aqui eu tenho um meio água. E vamos dizer, então, nós estamos trabalhando com meios homogêneos, transparentes e retilíneos. É assim que a gente trabalha a nível médio. Então, tá. Então, a normal sempre, essa normal não existe, é uma linha imaginária, ela é sempre perpendicular à interface. Ou seja,
a parte que separa esses dois meios, sempre perpendicular. Se esse meu raio incidente, daqui a pouco eu falo para vocês sobre as leis da refração, se esse meu raio incidente, se esse meu raio incidente ter uma incidência no ângulo entre ele e a normal, tá vendo? Entre ele e a normal, maior que 0 grau, maior que 0, eu digo que é uma incidência oblíqua, ou seja, teve um ângulo entre ele e a normal. Toda vez que for uma incidência assim, vai ter desvio da luz. Agora, existe um exemplo aqui, calma aí que eu vou voltar para a gente aqui. Depois eu volto lá. Existe uma situação onde a incidência não é oblíqua. Olha só, tá vendo que o raio incidente está exatamente em cima da minha normal? Então, qual é o meu ângulo de incidência? 0. Então, essa incidência não é oblíqua, é uma incidência perpendicular. Tá vendo? Olha, não houve desvio da luz. O meu raio refratado não desviou. Ah, professor, então não é refração? É refração sim. Só que não teve desvio. Então, eu não posso dizer que sempre que há refração, há desvio. Pode acontecer desvio, mas se a incidência for perpendicular à superfície de separação, não há desvio. Mas por que então houve refração? Porque eu estou mudando de meio de propagação. E é isso que caracteriza a refração, a alteração no meio de propagação. Voltando lá para os nossos slides que nós estávamos estudando. Galera, então, para a gente aqui, né, para que a gente possa ter uma concepção, uma ideia do que eu estou falando, e para resumir para a gente, toda vez que um feixe de luz atingir obliquamente, expliquei para vocês o que essa palavra quer dizer que o ângulo entre o raio incidente, que é o raio que está proveniente desse meio 1, atingir a interface num ângulo diferente de 0 grau, diferente de 0 grau, entre ele e a normal, eu tenho uma incidência oblíqua. Logo, vai ter o quê? Um desvio. Tá? Vai ter um desvio. Antes da gente entender as leis da refração, nós precisamos entender índice de refração. Eu só vou trabalhar com absoluto. Relativo, gente, eu particularmente não vi. Mas eu vou resolver exercícios, eu tenho alguns exercícios resolvidos que eu mandei para o segundo ano, eu vou encaminhar para vocês também, está na pasta de vocês, segundo e terceiro, para que vocês possam assistir as videoaulas que eu fiz sobre refração da luz. Sempre que eu vou calcular o índice de refração, eu vou dividir a velocidade da luz no vácuo, que eu represento pela letrinha C, e é sempre 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tem que memorizar isso. Então, qual é a velocidade da luz no vácuo? 300 milhões de metros por segundo. Qual é a letra que representa ela? Czinho. E como é que eu vou fazer? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Professor, quem é esse V aqui? Quem é esse V aqui? É a velocidade da luz no meio que ela agora está se propagando. Vocês lembram que eu falei nessa mesma aula que a velocidade da luz, à medida que ela sai do vácuo e ela vai penetrando na atmosfera terrestre, ela tem a sua velocidade diminuída? Então, vocês concordam que se eu diminuir o meu denominador dessa fração, esse meu índice de refração vai aumentar? Então, quer dizer que, se eu colocar aqui, vamos voltar lá para aquele slide que eu fiz aqui. Se eu colocar aqui isso aqui, eu vou pegar até um pincel de uma cor, vou trocar a cor, vou colocar azul. Olha só, lembra que eu falei que a velocidade aumenta aqui? No vácuo ela é maior e à medida que ela vai trocando esses meios, que a densidade desses meios vai aumentando, a velocidade vai diminuindo. Então, eu vou fazer aqui um de azul aqui, que vocês vão colocar no caderninho de vocês. O N, que é o nosso índice de refração, é aquele Nzinho minúsculo, ele aumenta. Então, quer dizer que eu posso dizer assim, olha só, olha essa relação que eu fiz. Então, eu posso dizer aqui que a velocidade da luz ela é inversamente proporcional ao índice de refração.
Eu chamo de índice de refração ou refringência do meio. Então, quer dizer que quanto mais refringente o meio for, menor será a velocidade da luz nesse meio. Quanto mais refringente, maior será o valor de N. Eu posso dizer, então, que quanto mais refringente for esse meio, maior será a densidade desse meio. Tranquilo até aí? Conseguiram entender o que eu estou falando? Gente, suave? Interage comigo aí. Gente, ó, se eu fosse pegar questões do Enem só de refração, eu teria umas 8 questões a 10, tá? Então é importantíssimo. Eu tô assim, professor, faz os cálculos. Faz os cálculos e tal. Não, e calma aí. Vamos entender perfeitamente a parte teórica. A parte teórica é extremamente importante. E só para vocês terem uma ideia, o índice de acerto de refração da luz com as questões teóricas é de 1 para 5. Quer dizer o seguinte, que de cada 5 alunos que fazem a prova do Enem, quando cai refração da luz e cai a parte teórica, 1 acerta. Os outros 4 estão errando. Então quer dizer que se nós conseguimos acertar, por exemplo, se vocês forem aquele aluno que acerta aquela questão de refração, vocês já estão um passo na frente. Então, ó, eu já fiz umas listas só de exercícios de refração, só teóricos, para que vocês possam fazer. Tá? Professor. Só interpretação textual, só interpretação de figura, só interpretação de gráfico, porque é isso que o Enem vai cobrar. Galera, Professor. Então, vamos seguir. Então, já aprenderam como é que a gente calcula o índice de refração. E aí nós temos algumas considerações, né? Algumas observações. No vácuo, o índice de refração... Professor! E nós vamos considerar também que o do ar também. O ar vai ter índice de refração maior do que 1. Professor, estou falando lá da água. Qual o índice de refração? Maior do que 1. Tá? Perfeito? Toda vez que eu estiver falando que o índice de refração do meio... professor, o índice de refração do meio é quanto? Se maior do que 1. Nunca vai ser menor do que 1. E aí, por que nunca vai ser menor do que 1? Porque nunca... Galera, porque nunca a velocidade da luz será maior do que a velocidade dessa luz no vácuo. É a máxima velocidade existente na natureza. É a máxima. Professor. É a máxima. Então, para esse cara aqui dar um valor menor do que 1, esse cara, que é a velocidade de propagação da luz nesse meio, deveria ser maior do que a velocidade da luz no vácuo. Não existe, isso não existe. Oi, Janaci. Murilo, fala, Murilo. Não te ouvi. Professor, Oi. eu só quero tirar uma dúvida. Oi. Se passar de um meio com menor valor de refração para um maior, o ângulo diminui. A gente vai falar isso agora, né? Lei de Snell. É o próximo tá. tópico. Sim? Não, beleza. Só para tirar direto. A velocidade diminui quando entra no meio com maior refração absoluta. Se tá ele aqui, sair desse meio e voltar para um meio com menor, ele volta à velocidade que ele estava antes ou ele continua na mesma? Vamos pensar assim, você está tentando dizer para mim assim. Vamos pensar, deixa eu tentar arriscar alguma coisa aqui, Murilo. Então, vamos dizer que aqui eu tenho, ó. Então, aqui eu tenho um meio 1, um meio 2, e aqui meio 1 de novo, não é isso que você quer dizer? Isso. Então, claro. Então, olha só, eu saí daqui. Vamos dizer que eu tinha uma velocidade aqui. Cheguei aqui, a minha velocidade diminuiu. Isso. Chegou aqui, ela volta a aumentar. Opa, escorrega. Ela volta a aumentar. Então, a velocidade aqui vai ser a mesma que aqui. Show? Era isso que você estava me perguntando? Então, beleza. Eu estava com o meu fone com volume baixo aqui, mas... Desculpa, Murilo, por não te ouvir. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Galera,
Antes, né, Murilo já estava falando da lei de Snell, mas antes de eu chegar lá na lei de Snell, vamos ouvir aqui. Então, quais são os raios importantes para a gente aqui? Ó? O raio que chega a essa interface é chamado de raio incidente, que eu vou chamar de meio 1. Da onde que esse raio está vindo? Para onde que ele vai, esse raio eu vou chamar de raio refratado. Então, RI raio incidente, RR raio refratado. O ângulo entre meu raio incidente e anormal, gente, fica atento com isso, que já vi o aluno errar nessa situação. Não é entre o raio e a superfície, e a interface. É entre o raio e a normal. Esse ângulo entre o raio incidente e anormal é chamado de ângulo de incidência. E o ângulo entre o raio refratado e também anormal é chamado de raio de refração, ou ângulo de refração. Então, ângulo de incidência, ângulo de refração. Perfeito? Não se esqueçam disso. A primeira lei da refração, ela diz que todos esses raios que eu desenhei, raio incidente, raio refratado, e essa linha imaginária perpendicular à interface dos meios, entre os meios 1 e 2, essa linha pontilhada imaginária, ela não existe, não é um raio de luz, tá, gente? Esses três, raio incidente, normal e raio refratado, eles são coplanares, ou seja, eles pertencem ao mesmo plano. Então, quer dizer que nós vamos trabalhar com geometria plana para resolver exercícios de refração da luz. A nossa segunda lei da refração é a lei de Snell-Descartes, onde ele disse o seguinte, que o índice de refração do meio A, lembra, que é o meio A ou meio 1, tanto faz aqui, ó, é onde essa luz estava vindo, da onde essa luz é originada, vezes o seno daquele ângulozinho lá, ó, ângulo de incidência entre o raio incidente e a normal, é sempre igual ao índice de refração desse meio 2 ou meio B, vezes o seno do meu ângulo de refração. O que eu quero que vocês entendam aqui, por favor? Vocês estão observando nessa fórmula que, para que essa igualdade seja mantida, esses dois aqui, ó, são inversamente proporcionais. Se o índice de refração desse meio aumenta, o seno tem que diminuir. Porque se os dois aumentarem, essa igualdade deixa de existir. Então, para que essa igualdade seja mantida, eu tenho que pensar que o índice de refração, tá? E o ângulo, vou chamar aqui, ó, vou chamar de θ, tá? E o ângulo tem que ser inversamente proporcionais. Como assim, Jonaci? Se o índice de refração aumentar, o meu ângulo vai o quê? Diminuir. O professor está falando de qual ângulo? Não interessa se é ângulo de incidência ou ângulo de refração. Você compara, professor, vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar aqui nesse desenho. Quem é maior aqui? O ângulo de incidência ou o ângulo de refração? Quem é maior? Não é o ângulo de incidência? Você concorda que o ângulo de incidência é maior? Então, olhando para esse desenho aqui, como esse ângulo é maior, né? O índice de refração do meio 1 é menor do que o meio 2. Então, o desenho já disse para mim isso aqui, ó. Só o desenho, ó. O índice de refração de 1 é menor do que o índice de refração de 2. Ah, professor, por que isso? Porque se o ângulo é menor, o índice de refração é maior para manter a minha igualdade. Conseguiram entender essa teoria, essa concepção teórica que eu estou mostrando para vocês? Eu não estou falando nem de aproximação, de normal, nem de afastamento. Eu estou falando de olhar para o desenho. Olhei para o desenho, quero saber qual é o meio que tem maior índice de refração. Olha os ângulos. Se o ângulo diminuir, quer dizer que o índice de refração aumentou. Se o ângulo aumentar, quer dizer que o índice de refração diminuiu. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a minha luz, ó, ela está saindo, o raio incidente está saindo de um meio de menor para um meio de maior refringência. Show! Como é que essa concepção disso aqui já resume todos aqueles montes de ideias que tem no livro? Ah, se o raio sai disso para aquilo, ele se afasta normal, ele se aproxima. Professor. Não. Oi.
Pode falar, Murilo. Teria algum meio do índice de refração ser negativo? Então, tem uma questão do Enem disso, Murilo. Tem uma questão do Enem. Caiu uma questão, foi polêmica pra caramba, muito polêmica, que o raio ele não foi pro plano oposto, pro plano simétrico, ele foi pro outro plano, né? Mas essa questão acho que caiu, se eu não me engano, foi 2008, 2007. Não, Tem 2010. no livro ela, por isso que eu perguntei. Ela tem no livro. Mas aí é uma questão bem polêmica, mas pode acontecer. São os materiais sintéticos, são materiais experimentais que eles fizeram, tá, Murilo? Aí o raio, ele não vai para o plano simétrico, né? Ele vem para cá, ó, tá vendo? Sim? Perfeito? Entendi. Mas a gente vai discutir essa questão um pouco mais à frente. Vocês entenderam o que eu disse aqui? Alguém parece que perguntou alguma coisa aqui? Tem perguntas aqui, calma aí. Galera, vocês entenderam? Olhando para o ângulo agora, vocês vão conseguir saber identificar essa relação que eu fiz aqui? Olhando para o ângulo de incidência e o ângulo de refração, vocês conseguem fazer essa relação que eu fiz? Olha, tranquilo? Show. Galera, agora, o que eu fiz lá, eu escrevi para vocês, como está no livro 2 para vocês, olha. Como está no livro de vocês, ó. Se o meio 2 é mais refringente que o meio 1, olha só, galera, ó. Olha o que eu disse lá, ó. O ângulo I não é maior do que o ângulo R, ou seja, o ângulo de incidência não é maior do que o ângulo de refração. Então, os índices de refração são o quê? Contrários, são inversos. Então, como o meu ângulo de refração diminuiu, como o meu raio aproximou da normal, quer dizer que o meio 2 ele é mais refringente do que o meio 1. Eu vou colocar aqui velocidade, ó. V1 e V2. Vou acrescentar mais uma coisinha aqui. Aonde que a velocidade da luz é maior? No meio 1 ou no meio 2? E aí? Aonde que a luz se propaga? Isso aí. Meio 1. Show, 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 Gabigol. É nóis, Gabigol. Tamo junto, cara. Saudade de você, Gustavo. Porra, maneiro. Você é sensacional. Saudade de todos, né? Tamo junto. Saudade de todos, né? Mas... Tô com saudade também de você, cara. Porra, tem que bater aquele futebol arte, cara. Bater aquele futebol arte. Acabar a quarentena e marcar um futebol toda semana, tá? Toda semana. Tem que jogar um futebolzinho com você. Tá foda, tô dentro de casa. Tá Pô, foda ultimamente. Tô jogando futebol na varanda, cara. Só que o meu filho tem 4 anos, não Eu dá tô graça. jogando... Caminhando na lagoa, tá ligado? Dá pra jogar um futezinho. Pô, tô ligado, isso aí. Os vizinhos aqui. Isso aí, ó. Aglomeração. Tá foda. Olha a aglomeração. Vamos lá, galera. Meio 2. Segunda situação. Se o meio 1 é mais refringente que o meio 2, ou seja, a luz está saindo de um meio, ó, a luz está saindo de um meio de maior para menor refringência, é o contrário do anterior. No anterior ele saía de um meio de menor para maior refringência. O que acontece com o raio? Se aproxima da normal. Quando é o contrário, que ele sai de um meio de maior para menor refringência, repare que o ângulo está aumentando, ó, o ângulo está aumentando, então quer dizer que o índice de refração, olha só, está diminuindo. O que acontece com o meu raio? Ele se afasta da normal. Sim? Então vamos meter velocidade aqui, ó. V de 1 é menor do que V de 2. Então a velocidade de 2, o 2 é o fake. A velocidade do meio 2 é maior do que a velocidade do meio 1. Show? Galera, professor, não houve desvio. Se não há desvio, então não há o quê? Refração. Ah, professor, mas você falou que existe uma refração que não ocorre desvio quando a incidência ela é perpendicular. Mas isso é uma incidência perpendicular? Não, é uma incidência oblíqua. Não mudou o trajeto na incidência oblíqua, não há refração. Show? Aqui houve refração porque os meios são diferentes. Galera, vamos lá. Está acabando meu tempo, né?
Eu parei aqui, ó. Parei. Ia fazer um exercício 5 com vocês, né? Para a gente não encerrar aqui. Vocês conseguiram entender? Tá todo mundo de boa aí? Todo mundo tranquilo? Todo mundo tranquilo? Todo mundo de boa? Entendi. Suave. Então, olha só. Amanhã a gente vai falar, vamos concluir a nomenclatura de éster e aldeídos. E a gente vai também para mistura de soluções que não acrescento solutos, nem a reação entre solutos. A gente conclui, separei um exercício do Enem para fazer com vocês. Então, amanhã a gente vai terminar o nosso livro de orgânica e vamos adentrar no nosso livro de Química 4. Perfeito? Eu não sei, assim, por exemplo, no caso de vocês, poxa, eu tenho 4 físicas, né, 4 físicas, e a gente está trabalhando assim concomitante aqui. Vou mandar as resoluções que eu fiz, sim, já está lá na playlist de vocês, vão lá, 3º ano, pré, né, e vocês dão uma olhada lá, que lá tem algumas resoluções de questões. Né, eu leio as questões e resolvo para a gente. Então, dá uma olhada lá, faça o olho e faça os exercícios que eu pedi das atividades para casa. Assim, claro, se você tiver facilidade, quiser adiantar os exercícios, não tem nenhum problema. Né? Por que eu estou passando assim? Hoje eu passei um pouco de exercício. Porque eu preciso complementar a matéria, eu preciso que a gente dê mais informações para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, qualquer problema, algum exercício, pode me perguntar sem nenhum problema. Estamos juntos, tá, galera? Estamos juntos. E quando a gente voltar, né, até independente, recomendação do Conselho Nacional de Educação, recomendação da escola, mesmo que não fosse, eu iria fazer um apanhado geral do que nós já estudamos e para poder tentar nivelá-los aí da medida do possível. Tá? Uma outra observação que eu acredito que o Enem ele vai ser adiado, só está esperando quando é que a gente vai retornar às aulas, né? Por isso que o MEC ele não se pronunciou, mas eu estava olhando a questão de datas, uma data provável seria naquela semana que antecede o Natal. Então, por exemplo, a gente ganharia mais de um mês e pouquinho de aula aí para o Enem, aí, pensando em questão de Enem. Então, acredito que ele vai ser jogado para dezembro. Hoje, num cenário otimista, ele vai para dezembro. Num cenário pessimista, que não vai existir, não estou observando isso no nível de Brasil, né? Eu estou bem otimista. Eu estou bem otimista com isso, né? Eu estou bem otimista. A questão do calendário, quando que essas aulas vão voltar, isso eu não tenho essa precisão, eu não sei, né? Por exemplo, se nós voltarmos às aulas agora dia 4, por exemplo, se conseguir voltar, a gente não teria adiamento do Enem. Só que nós temos uma condição, o Espírito Santo está numa condição em comparação aos outros estados. Por exemplo, o Amazonas não tem condições nenhuma de voltar às aulas dia 4. Nós temos condições. Rio de Janeiro não tem condições de voltar à aula dia 4. São Paulo não tem condições. Nós teríamos condições de voltar dia 4 hoje pelo nosso cenário. Mesmo pela tamanha subnotificação que nós temos aí de casos aí. Né? Nós testamos poucas pessoas. Agora foi liberado o teste para farmácia. Então as farmácias poderão fazer testes também. Claro que o cliente vai ter que pagar isso aí. Mas as farmácias poderão fazer teste para a Covid. Então, galera, eu quero que vocês entendam o seguinte. No pior cenário, nós faríamos provas em janeiro. No meu cenário mais otimista, faríamos a prova em dezembro, do Enem.